Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Como o nosso irmão fez a leitura, a última leitura, o Espiritismo nos clama ao entendimento, ao estudo, à compreensão, para que a gente possa ter condições de decidir as coisas na nossa vida. Então, hoje, a gente saiu de um feriado muito importante, muito significativo, né? Se fala da ressurreição de Jesus Cristo, esse Jesus que não morreu, esse Jesus que está vivo, mas que naquele momento em que ele passa aquele caminho até o Gólgota, até aquele momento da crucificação, existem inúmeros momentos de ensinamento que nós necessitamos compreender. Porque ele não escreveu livros, ele deixou exemplos. E são esses exemplos que a gente precisa estudar, que a gente precisa entender, e é isso que a leitura ali estava dizendo. A gente precisa compreender qual foi esse mecanismo que Jesus se utilizou para que a gente se coloque um pouco no lugar dele, para que a gente entenda qual aquela mensagem que está ali implícita naquela ação, né? Se de repente eu começar a falar com vocês aos gritos, vai todo mundo me olhar meio assustado, né? Mas é uma forma de comunicação. E ali a gente interpreta, não precisa ter nada escrito. Aí vocês vão embora e vão dizer assim, ó, hoje lá no Centro Espírita tinha uma moça que estava gritando e ela não devia estar muito bem, né? Para alguns seria essa impressão. Então, nós temos que analisar que expressões foram essas que Jesus nos trouxe, né? E quando a gente traz o título Levantar o Caído, é importante que a gente preste atenção em tudo que vai ser lido, para que a gente faça como uma coisa que eu escutei essa semana, que eu já falei outro dia em outra casa, mas vou repetir. Eu escutei de uma pessoa que disse assim, ó, quando lemos o Evangelho, é como se Jesus estivesse na nossa frente, falando para a gente. Então, tirar o exemplo para a gente, para as nossas atitudes, para o nosso dia a dia. Não ficar aqui perdendo o nosso tempo pensando que a mensagem possa ser boa para outra pessoa. E levantar o caído é um ato do qual talvez mais adiante, mais ali na frente, sejamos nós o necessitado. Então a gente precisa saber como levantar para a gente poder merecer ser levantado quando necessário, né? E a mensagem que eu vou hoje me utilizar para que a gente tenha como parâmetro disso é um fato que ocorreu com Jesus, nesse momento do caminho dele até o Gólgota, que é o Simão, o Cirineu, que foi quem ajudou ele a erguer a sua cruz, e para que ele pudesse chegar até o momento da crucificação, auxiliando Jesus a carregar aquele peso. Tem duas citações que citam esse cidadão que ajudou Jesus nesse momento. Uma em Mateus e outra em Marcos. Mateus diz assim, enquanto saía, encontraram um cirineu, de nome Simão, e o requisitaram a fim de que carregasse a cruz dele. E Marcos diz assim, requisitaram um certo Simão Cirineu, o pai de Alexandre e de Rufo, que passava vindo do campo a fim de que carregasse a cruz dele. Então, é a partir dessa fala deles que a gente tem a certeza de que isso ocorreu, né? Aí nós vamos lá um pouquinho, lá no Livro dos Espíritos, na questão 888, na parte terceira, que fala da justiça, de amor e de caridade. Então, essa pergunta 888, tem a 888 e 888A. Eu tirei um trechinho dessa resposta, porque a resposta é bem longa.
O homem de bem que compreende a caridade, segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. Então, quando a gente vê alguém que está precisando de alguma coisa, que está necessitando de algo, não nesse caso, no momento ali de Jesus, que era um momento que a gente precisava ter respeito aos soldados, a quem estava comandando todo aquele ato, então a gente não poderia se impor àquela atitude, porque a gente sempre respeita as leis da terra. Seria infringir alguém, uma autoridade que estivesse ali no local. Mas a mensagem que vem para o nosso dia a dia é de que a gente nunca espere. Quando a gente vê alguém que está transparecendo algo que não é muito bom, uma tristeza, um olhar, e isso a gente consegue, se a gente tiver olhos de ver, é a gente se encaminhar até ele, para que a gente possa ofertar uma ajuda, uma palavra, um auxílio. E eu estava lendo sobre esses assuntos e tem uma mensagem do irmão José, psicografia de Carlos Bacelli, é um médium lá de Minas Gerais. E achei muito, muito propício para esse momento. Olha só, os infortúnios ocultos, porque quando a gente olha o olhar triste, a gente não sabe o que vai no coração do outro. A gente chama de infortúnio oculto, toda aquela dor que a gente carrega dentro da gente e que a gente muitas vezes disfarça. E a gente dá aquele sorrisinho amarelo, né? Aquele sorrisinho que não consegue uma força para levantar o cantinho da boca, mas o olhar diz tudo. Né? Então, isso é o que a gente chama de infortúnio oculto. É aquilo que a gente traz de dor que está escondido lá dentro, no nosso íntimo. Os infortúnios ocultos da alma são infinitamente mais numerosos que os infortúnios ocultos relativos à carência de ordem material. Neste sentido, no mundo atual vive-se uma verdadeira calamidade. Então, tem muito mais sofrimento de ordem moral, de ordem sentimental, digamos até espiritual, do que as necessidades realmente, porque eu posso estar triste por ter falta de algo na minha casa, um alimento, né, uma conta para pagar, mas os infortúnios atualmente, em relação a esses sentimentos, eles são muito maiores. Estende, sim, o pão ao faminto, o agasalho ao despido e o remédio ao doente, mas tanto quanto seja possível, aproxima-te do irmão entristecido, que não raro vive debaixo de teu mesmo teto e sem que ele tenha necessidade de algo pedir-te, toma a iniciativa de oferecer a ele as migalhas do teu amor. Porque às vezes a gente oferta para aqueles que convivem com a gente migalhas. Mas melhor ofertar migalhas do que não ofertar nada. Porque assim é o exercício nosso. Porque é dentro do lar que nós temos muitas vezes as nossas maiores dificuldades. As maiores questões em relação ao perdão. Então é dando primeiro a migalha que a gente vai aprendendo a aumentar esse quinhão e ofertar, mas nunca fazer de conta que não vê. Muitas pessoas estão passando por sofrimentos enormes, que às vezes até para o olhar da gente, se a pessoa for contar, a gente pode imaginar assim, nossa, uma coisa tão boba, né? Por que a pessoa está sofrendo tanto por isso? Porque nós somos egoístas e a gente acha sempre que a nossa dor é a mais importante, que a do outro não tem valor. E se a do outro é uma coisa tão fácil de resolver, talvez seja fácil para mim, mas para o outro não. É como quem dá uma conta matemática com 8 dígitos para uma criança de 2 anos. Se ele não for um superdotado, ele não sabe executar. E assim somos nós, nem sempre nós temos condições de resolver pequeninas coisas. E às vezes isso fica grande, fica enorme para a gente. É sofrido. E vem também aquela questão do orgulho, de não se pedir ajuda. Mas nós podemos estar atentos, né? Chegar e perguntar. Às vezes a gente resolve com um abraço, com um beijo, né? Tá tudo bem contigo? Esse olhar tá triste. A pessoa às vezes só quer ser
ser notada dentro de casa, ou dentro do trabalho, ou no ambiente que a gente vai frequentar. Daí nós vamos trazer agora esse momento de Jesus, que é o momento dele se encaminhando para a crucificação, em que dois espíritos nos relatam esse fato. Uma é Maria Dolores, através de Chico Xavier, e a outra é o espírito Amélia Rodrigues, através do Divaldo Pereira Franco. Seriam relatos como se elas estivessem, naquele momento, vendo o que estava acontecendo. E é isso que o Espiritismo acaba nos dando mais detalhes de um momento tão importante, né? E que é tão bom de a gente entender como que aquilo aconteceu no todo, como se alguém narrasse, ou como se a gente estivesse vendo uma novela, que a gente está vendo todo o fato e está tendo todas as sensações. E eu vou ler para vocês, porque é muito lindo e, contado por mim, eu acho que não teria toda essa luz que a Maria Dolores trouxe para a gente. O nome é Traço do Cirineu, do livro A Vida Conta, e diz assim: o Senhor carregava a cruz dificilmente. A sentença cruel, afinal, se cumpria. Liberto Barrabás, Jesus, no mesmo dia, era levado à morte, ante a ironia do fanatismo deprimente. Brados, altercações, zombaria, algazarra. O excelso benfeitor, no lenho a que se agarra, curva-se de fadiga, arrasta-se, tressua, escutando em silêncio os palavrões da rua. O cortejo prossegue, o Cristo, passo a passo, por um momento só, exânime fraqueja, ajoelha-se e cai, vencido de cansaço. O povo exige a marcha, excede-se, pragueja. Nisso, um campônio que vinha da gleba, com que lida, é Simão de Cirene, homem simples e forte, um meirinho, lhe pede apoio na subida. Deve prestar auxílio ao condenado à morte. Como, Senhor? Não posso, exclama o interpelado. Tenho pressa. No entanto, um funcionário insano grita-lhe em rosto: cão, obedece ao chamado, e mostra-lhe o rebenque a gesto desumano. Calado, o lavrador atende e silencia. Toma parte da cruz sobre o ombro robusto. Fita o mestre cansado e o suor que o cobria. A turba escala o monte e alcança o topo a custo. Contemplando Jesus, por fim, deposto o lenho, diz-lhe Simão: Senhor, achava-me apressado. A filha cega e muda é o tesouro que eu tenho. Queria ferir-te o peito atribulado. Perdoa se aleguei a urgência em que me via. É o coração de pai que falava a chorar. Sei que estás inocente, ampara-me, alivia a dor que me avassala e me atormenta o lar. Jesus endereçou-lhe um aceno de ternura, em meio à multidão, apupado, sozinho, e acentuou: Simão, guarda a fé que te apura, todo o bem que se faz é uma luz no caminho. O Cirineu de volta acha a enorme surpresa. Fala-lhe a filha: ó pai, uma luz veio a mim, agora vejo e falo. Acabou-se a tristeza. Tenho a impressão de que a terra é um formoso jardim. Simão chora, lembrando da cruz que traz na mente, e reconhece o bem por divino troféu, que mesmo praticado involuntariamente, é uma força atraindo a intercessão do céu. Quando Jesus olha para essa criatura em que ele se apressa a querer ir embora, ele vinha do trabalho no campo, suado, cansado, pensando na filha doente em casa. Jesus enxerga, porque ele tinha o poder de enxergar, a dor que afligia internamente
o Cirineu. Nesse momento, ao entender a dor oculta do Cirineu, ele se transporta por pensamento até a casa dele e cura a sua filha. Olha só, se fôssemos nós no lugar do Cirineu, no lugar de Jesus e o Cirineu ajudando, a gente ia olhar e dizer assim, poxa vida, ele não quer me ajudar. A gente ia julgar 1000 coisas, poxa, eu sou irmão, e ele não me levantou, ele não me ajudou, porque às vezes nós temos essa dificuldade de enxergar a dor que vai dentro do outro, porque não temos essa mesma visão. E incrível que aí a Amélia Rodrigues, ela diz, quando ele é convidado, ela descreve de uma outra forma, que eu vou ler para vocês só um pedacinho. Porque quando ele para ver o que está acontecendo, ela relata que ele conhecia Jesus. Aí ela diz assim, claro que eu ouvira falar de Jesus, conhecia-o, admirava-o à distância, agora, porém, o amava. O amor é um sentimento veloz, toma do coração e reina absoluto. Porque até então ele conhecia de longe, mas ao trocar o olhar e estar tão perto de Jesus, imediatamente ele passou a amar aquele homem. Inevitável quem traz a bondade no coração já brotada, não se apaixonar por Jesus. Nas minhas orações eu costumo orar por aqueles que não conhecem a Jesus, porque deve ser muito triste. Quem não conhece Jesus, quem não confia em Deus, deve ser uma coisa assim tão rasa, tão sem sentido, que a gente precisa orar por aqueles que não conhecem esse sentimento do amor que ele veio trazer para a gente. Então, e quais são as lições que a gente pode tirar, né, dessa passagem tão linda, essa cura, um momento de tanta dor que ele já vinha caminhando, ele já tinha sofrido as chibatadas, ele já tinha sido colocado aquela coroa de espinhos, e um sofrimento físico muito grande, mas Jesus trazia também um sentimento que, apesar da piedade, ele devia ficar triste de ver o quanto nós, porque nós estávamos lá atrás, né? A gente está vindo, caminhando, evoluindo, o quanto a gente tinha que caminhar, o quanto a gente teria que aprender. Ele não olhava com pena, dizendo assim, ai, coitadinho. Não, não é isso. É com aquele olhar de quem diz assim, meu Deus, quanto essas criaturas têm que caminhar ainda. Quanto se tem que aprender. Quão longo é ainda a caminhada deles. Mas a certeza de que lá na frente eles vão estar bem é o que me faz estar aqui servindo de exemplo. Tanto é que quando é levantada a cruz, ele olha e diz, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Olha quanta lição tem se a gente for compreender cada palavra dessa. Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Quantas vezes a gente olha para aquele que nos incomoda, para aquele que a gente tem às vezes aquele sentimento, né, de raiva, de sentimentos mil, às vezes a gente tem, e falta de paciência. Quando é que a gente pensa assim? Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem, ou perdoe, eu perdoar, porque eu sei que ele não sabe o que está fazendo. Porque esse é o exemplo. O peso da cruz, ele é sempre menor quando alguém nos auxilia. Sempre. Sempre que alguém vem diante do nosso sofrimento, diante das nossas dúvidas, e a pessoa vem e diz assim, calma, tenha paciência, vamos orar, vamos elevar o nosso pensamento para que a gente saia dessa vibração ruim. Amanhã vai ser um novo dia, e amanhã
Com certeza, Deus, Jesus, eles irão trazer a solução do nosso problema. Mas a gente quer a coisa imediata. A gente quer a coisa assim, né? Agora. Mas quando esse amigo chega do nosso lado e nos traz uma palavra de conforto, um olhar generoso, nossa, normalmente a gente se sente assim, nossa, estava tão pesado, estava tão ruim, estava tão dolorido, mas agora eu estou me sentindo melhor. Por que na casa espírita tem aquela salinha ali escrito atendimento fraterno? Porque quando a gente não tem coragem de conversar com ninguém que está próximo da gente, ou a gente não encontra alguém que a gente possa dividir aquela nossa angústia, porque muitas vezes é preferível ficar quieto, porque aquele que a gente busca para conversar, ele precisa ter o que dar. E às vezes aqueles que convivem com a gente não têm o que dar. Então a gente não pode exigir que o outro tem que me entender. Não tem. Porque ele ainda não pode, ele ainda não entende, ele não compreende. Então, a gente busca, às vezes, aqui, o atendimento fraterno, a gente divide a nossa dor, a gente chora, a gente reclama, a gente fala, ai, daqui a pouco dá aquele alívio, aí vem o atendente, diz para a gente umas palavras do Evangelho, fala de Jesus, fala dessas histórias lindas, e a gente sai reconfortado, porque a gente necessitava do amparo. Fazer o bem é uma questão de não termos escolha. Não importa a quem. Todos na face da Terra, todos, encarnados e desencarnados, que estão em condições assim deploráveis, com pensamentos negativos, com ainda agindo na maldade, ainda tendo prazer em fazer o mal ao outro, são todos equivocados, mas são todos nossos irmãos, e que se a gente fizer o mesmo olhar que Jesus fez para a gente lá atrás, né, que somos os mesmos, que estamos vindo, melhorando a cada ida e vinda, a gente vai dizer assim, ó, lá na frente eles vão compreender, e lá na frente eles vão estar numa condição de também poder auxiliar. Esses infortúnios ocultos, não nos cabe julgar o que vai no coração do outro. Basta que a gente ajude. A gente não precisa perguntar o que é, o porquê, porque isso aí é porque o nosso lado, que a gente gosta de futricar as coisas, né? De saber as minúcias, não precisa. A gente não precisa saber. Às vezes as pessoas vêm, nos procuram, dizem assim, eu tenho um problema assim. Não precisa dar detalhe, porque dar o detalhe já machuca, já dói, porque aquilo que nos machuca é ruim até de falar. A gente, às vezes, fica lá quietinho, dentro de casa, é onde vem a depressão, porque a gente vai se escondendo, porque a gente não quer nem tocar no assunto. Então, não precisa falar, não precisa dizer. Basta estar presente e ter um olhar de carinho, dar um pouquinho do amor que a gente tem, daquilo que a gente já aprendeu a fazer. A intercessão que é falada na leitura é algo que é fabuloso. Todas as vezes que a gente ajuda alguém, é como aconteceu ali, naquele momento do Cirineu. Ele vai ajudar Jesus. Jesus tem uma equipe espiritual. Se a gente tem, o mínimo que a gente faça, a gente tem quem ajude a gente pelo lado espiritual. Tudo que a gente faz de bom, a gente tem sempre o auxílio. Agora, imagine Jesus. Então, a intercessão é isso, quando a gente faz o bem para alguém, esse alguém se simpatiza da gente, mas pelo plano espiritual ele tem amigos que passam a se simpatizar também da gente. Então, vou dar um exemplo para ficar bem claro. Eu ajudo o Leandro, e o Leandro tem, digamos, uma mãezinha que ele lá em outra vida ainda acompanha ele, ajudando ele, que ama muito, que quer muito que o Leandro caminhe no caminho do bem. Aí o Leandro passa por uma dificuldade e eu percebo, eu vou lá e ajudo o Leandro e digo assim, Leandro, eu não sei direito o que estás passando, mas eu vou te ajudar.
Vamos, querido, vamos junto, vamos orar, vamos rezar, vamos nos unir no nosso pensamento para que tudo se encaixe, para que tudo dê certo. Essa irmãzinha que o acompanha, olha para mim e se apaixona, como Cirineu se apaixonou por Jesus. E diz assim, que querida, está ajudando o meu amor. Agora, quando ela precisar, eu também vou ajudar. Isso é intercessão. É alguém que a gente nem sabe, nem sonha, e vem e nos ajuda. Jesus fez no silêncio aquilo que ele tinha que fazer. Curou a filha do Cirineu, porque também era de merecimento tanto do Cirineu quanto da menina. A gente também precisa entender isso. Mas as intercessões, elas acontecem sempre e a gente, às vezes, muitas das vezes, a gente nem se dá conta. A caridade, meus irmãos, é uma ferramenta de evolução. É a oportunidade que a gente tem de exercitar aquilo que a gente lê, porque é muito bonito, é muito emocionante. Ler as histórias de Jesus, ler esses momentos, mas vai lá viver o que Jesus viveu. Vai lá sofrer o que Jesus sofreu. E a vida, às vezes, nos pede isso, né? Porque Jesus, quando foi questionado, se ele colocava um pedido de uma mãe, coloca um filho meu na tua direita, o outro na minha esquerda, ele olha e diz assim, eles estão preparados para beber do meu cálice? Porque todas as vezes que a gente está no caminho reto, sempre tem quem queira tirar a gente do caminho reto. Então, existem as dores, existe aquele passado nosso, que a gente precisa reajustar. Então, é difícil, mas caminhando com Jesus é muito mais fácil. O fardo é mais leve. Então, a caridade, quando a gente faz o bem para o outro, é exercitar tudo isso. E exercitando, o que a gente vai fazendo? Fazendo com que aquilo se torne uma coisa natural dentro da gente. Se a gente vai atender um morador de rua que está fedido, às vezes sem tomar banho alguns dias, que ele está com uma roupa, né? A gente olha, já causa uma impressão ruim, mas se a gente atende da primeira vez, a gente atende achando ruim, né? A gente vai lá assim, vou atender com um jeito meio... Mas aquilo vai caminhando e a gente vai indo e vai insistindo e daqui a pouco está tudo natural, a gente consegue atender de uma forma amorosa. Pensem, Maria de Magdala atendendo os leprosos, vivendo no meio deles. Ela não parou para olhar o mau cheiro que eles tinham, nem a aparência horrível que era do corpo se deformando, perdendo as pontas dos dedos, um pedaço do rosto. Não, ela olhava o espírito que tinha ali dentro daquele corpo, que precisava de carinho, que precisava de atenção. Então, a caridade é ferramenta de evolução. E as leis divinas, elas nos colocam de encontro com a caridade para que a gente possa exercitar o nosso amor ao próximo, para que, assim, a gente atinja o ponto principal das leis de Deus e os ensinamentos do Cristo, que era ensinar que a gente deveria amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, tudo é uma ferramenta de evolução. Caridade nos tira da depressão. Caridade nos tira do foco da nossa dor. Porque às vezes a gente sai de casa com uma dor profunda, com algo que aconteceu, e temos o direito de nos sentirmos tristes. O que a gente não pode é se manter naquele pensamento por muito tempo, que aquilo nos adoece. Então, quando a gente vai fazer a caridade, a gente escuta uma coisa ali, nossa, o problema do outro é maior do que o meu, então eu vou me levantar e andar sempre para frente, porque até quando a gente tropeça para frente, né? É andar sempre para frente. Deus nos conduz por caminhos novos para nos moldar. Às vezes não entendemos no momento, mas vamos entender depois. Todas essas dificuldades que a gente passa, que às vezes a gente não tem a mínima ideia de por que comigo? Por que está acontecendo isso comigo? E é natural que a gente se pergunte, porque às vezes a gente está numa vida assim, mais tranquila, fazendo as coisas certas, e aí a gente diz assim, meu Deus, por que estou passando por tanta dor? Mas tenho certeza,
Lá na frente a gente vai entender. Então, vamos passar com mais resignação, auxiliando mais o nosso próximo. E quando a gente precisar de ajuda, vamos pedir. Pedis e obtereis. Jesus nos ensina que devemos ter o movimento, que a gente precisa ir de encontro. Para que uma porta se abra, batei e abrir-se-vos-á, ele dizia. Mas bate na porta. Eu não posso ficar na frente da porta esperando que ela abra, sozinha. Quando ele diz isso, é porque ele diz assim, ó, venha ao meu encontro, me peça, busca, porque é um processo que faz parte do nosso crescimento. Ele sabe tudo o que está acontecendo com a gente, mas precisa ter a nossa parte, precisa ter o nosso querer, senão não há aprendizado e tudo se ganha de mão beijada e a gente não evolui. A dor nos faz evoluir. Que Jesus, o nosso mestre, que essa figura do Cirineu possa ficar gravada na nossa mente, que a gente se torne esse Cirineu, esse que ajuda, né? Esse que ergue o caído. Que Jesus esteja com todos e muito obrigado pela atenção.